Olá, você sabe o Bernardinho? Ele, como treinador da Seleção Brasileira de Vôlei, ele já ganhou 2 ouros olímpicos, 3 mundiais e foi 8 vezes campeão da Liga Mundial. Ele é o técnico mais vitorioso do vôlei, acumulando mais de 50 títulos. Agora, o que ele fez dentro da quadra é o mesmo que os melhores gestores do mundo fazem dentro das empresas e boa parte deles nem nunca assistiu um jogo de vôlei na vida. O esporte de alto rendimento e gestão corporativa tem muito mais em comum do que parece. Nos dois contextos, você tem um grupo de pessoas com habilidades diferentes que precisa funcionar como uma unidade coesa sob pressão, com prazo definido e resultado esperado. O que separa times que ganham de times que apenas participam não é o talento individual. Nunca foi. É a forma como o treinador, ou o líder, o gestor constrói cultura, gerencia pressão e toma decisões nos momentos mais difíceis. Eu sou apaixonada por vôlei. Eu joguei quando era estudante, tamanho não tenho, mas eu ocupava aquela posição que hoje eles chamam de líbero. Defendia muito bem, conseguia levantar bem. Mas, desde que eu fiz 60 anos, eu comecei a acompanhar o esporte mais de perto. Toda vez que eu observo o trabalho dos treinadores como Bernardinho, Zé Roberto, eu vejo princípios de liderança que deveriam estar em todo o programa de gestão. Um dos princípios é a rotina de treinamentos, para que a equipe saiba o que fazer. Veja, a seleção brasileira, tanto a masculina quanto a feminina, está passando por renovação. As empresas também passam por entrada de novos talentos. É importante usar a experiência das pessoas que estão na equipe há mais tempo também. Os dois fazem isso, tanto o Zé Roberto como o Bernardinho. Agora, tem 3 lições que esses treinadores aplicam que qualquer gestor pode começar a usar hoje. A primeira lição é que cultura vence talento quando o jogo aperta. A seleção brasileira de vôlei raramente foi a mais talentosa em termos individuais. Em vários momentos, as seleções adversárias tinham jogadores tecnicamente superiores em algumas posições. Agora, o que Bernardinho construiu foi uma cultura tão forte que o time funcionava melhor coletivamente do que os rivais individualmente. Cada jogador sabia o seu papel, sabia o que o sistema esperava dele e acreditava que o sistema funcionava mesmo quando ele estava errando. Isso é o que treinadores de elite chamam de sistema de jogo e gestores de elite chamam de cultura organizacional. Quando a cultura é forte, o time sabe o que fazer sem precisar perguntar. Quando o resultado está ruim, a equipe se organiza sem que o líder precise estar presente em cada decisão. Quando a cultura é fraca, o time depende do humor do gestor. Cada crise vira um improviso. Construir cultura é um trabalho mais lento e duradouro de um líder. E é o que a maioria deixa para depois. Mas cultura é só o começo. A segunda lição é que o papel do líder muda quando o time está sob pressão. Num jogo de vôlei, o treinador não pode entrar em quadra para jogar. Às vezes ele até gostaria. Mas ele observa, ele intervém nos tempos técnicos, reposiciona jogadores. O que ele faz fora da quadra determina o que a equipe consegue fazer dentro. O Zé Roberto, que atualmente é o técnico da seleção feminina, ele tem um estilo diferente do Bernardinho. Ele é mais próximo, é mais emocional, mas os dois compartilham uma característica. Sabem a diferença entre o momento de exigir e o momento de apoiar. Líder que exige o tempo todo esgota o time. Líder que só apoia no momento de crise não move ninguém. O equilíbrio entre exigência e suporte, entre pressão e segurança psicológica, é o que permite que um time entre em quadra com alta pressão e ainda assim jogue
no seu melhor nível. Gestor que aprende a fazer isso na reunião de crise, na entrega do trimestre, na negociação que vai determinar o ano, tem uma equipe que rende na hora H. Se você lidera equipes e esse conteúdo está fazendo sentido, deixa o like aqui. Aproveita e se inscreve no canal. Sabe por quê? Toda semana tem vídeo novo sobre liderança e gestão. Agora, a terceira lição é a mais simples, mas às vezes a mais ignorada. Lá no começo, eu disse que o que separa times que ganham de times que apenas participam não é talento individual. É isso. É o que acontece na semana depois da derrota. Times medíocres analisam a derrota para encontrar culpado. Times de elite analisam a derrota para encontrar o aprendizado. E isso é diferente. Bernardinho foi eliminado em torneios. Zé Roberto também. Mas o que eles fazem depois é diferente. Eles criam o que em esporte se chama de análise de desempenho. O que funcionou? O que não funcionou? O que vamos ajustar para o próximo jogo? Sem julgamento de pessoa, mas com análise do processo. Gestor que cria essa cultura na equipe transforma cada resultado abaixo do esperado em dado para melhorar. E a equipe aprende a não ter medo de errar. Sabe por quê? Porque sabe que o erro vai ser analisado, não vai ser punido. Essa segurança psicológica é o que permite que as pessoas deem o seu melhor quando mais importa. E é exatamente o que você vê nos times de Bernardinho quando o placar está apertado, lá no quinto set, no tie break. Pois é, e agora? 3 práticas de treinadores de elite que você pode adaptar hoje para a sua gestão. A primeira é definir o sistema de jogo da sua equipe. Não as metas, o sistema. Como vocês trabalham juntos quando tudo está indo bem e como se reorganizam quando algo sai do planejado. Isso precisa ser explícito, discutido e revisado periodicamente. Não pode ficar só na cabeça do gestor. A segunda é aprender a ler o momento da sua equipe. Quando ela precisa de pressão para sair do lugar, quando ela precisa de suporte para não entrar em colapso. Essa leitura não vem de manual, vem de presença e atenção, mas ela pode ser desenvolvida. E a terceira é criar um ritual de análise pós-resultado. Depois de cada projeto entregue, de cada meta fechada ou não fechada, uma conversa estruturada com a equipe. O que funcionou, o que não funcionou, o que vamos fazer diferente. Não para encontrar culpado, mas para acumular aprendizado, para ver quais são as lições aprendidas. Na qualidade, nós temos o costume de quando tem um erro, quando tem um problema, a gente abre um registro de não conformidade para analisar, para pensar em quais ações podem ser tomadas para resolver o problema e também para analisar a causa, o que aconteceu, por que é que não se conseguiu o resultado, por que teve aquele problema. Quando você analisa a causa bem analisada, você consegue chegar no problema fundamental e aí você pensa em ações para evitar que aquilo nunca mais aconteça, para evitar reincidência. Aí será criada cultura que vence talento, liderança que ajusta pressão e suporte e análise que transforma derrota em aprendizado. Eu queria te perguntar uma coisa. Qual dessas 3 lições a sua equipe mais precisa agora? Escreve nos comentários, eu leio todos os comentários e respondo. Agora pense nisso. Muito sucesso e até o próximo vídeo.